Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Eu sou Wanda Rocha. Hoje falarei sobre os itens 3 a 5 da introdução ao estudo da doutrina espírita, em que Kardec trata da série de fenômenos que deram origem à ciência espírita. É logo após a vinheta. Vem comigo e deixe seu like. Nos itens 3 a 5, Kardec faz uma síntese sobre a série progressiva de fenômenos que deram origem à ciência espírita. No item 3, ele trata do fenômeno das mesas girantes ou dança das mesas, que eram muito comuns à época e foi amplamente difundido na década de 1850, especialmente nos Estados Unidos e posteriormente na Europa, mas que remontam à mais alta antiguidade. No vídeo sobre o Livro dos Médiuns, eu falei sobre as ocorrências espíritas desde a antiguidade e sobre o espiritismo moderno, que se deu a partir de 1850, data na qual começaram as observações e os estudos sobre esses tipos de fenômenos. Vou deixar o link do vídeo sobre o Livro dos Médiuns na descrição do vídeo para que você possa assistir. A sociedade do século XIX, curiosa e fascinada por tudo que fosse relacionado ao sobrenatural, organizava sessões em torno de mesas, como forma de entretenimento. As mesas girantes desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do espiritismo, pois foram a porta de entrada para a exploração das ocorrências mediúnicas. Por meio de experimentos, Kardec demonstrou que as mesas girantes e outros fenômenos similares não eram meros entretenimentos, mas evidências de uma realidade espiritual que coexistia com o mundo material. Esses fenômenos das mesas girantes incluíam o movimento de rotação, ruídos e pancadas das mesas, chamados de tipologia. Se você quiser saber mais sobre as mesas girantes, pode ler também as questões 139 e 140 de O Livro dos Médiuns, pois nela Kardec relata detalhadamente como foi feita a experiência de comunicação com os espíritos através das mesas girantes. Sobre a movimentação das mesas, Kardec, um estudioso destes fenômenos, nos conta o seguinte: o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, levantado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. A partir desses movimentos, foi possível estabelecer algum tipo de comunicação, que, no entanto, era prejudicada pela maneira como a interação era feita. E como se davam estas comunicações com as mesas girantes? Os participantes se sentavam em volta da mesa, colocavam as mãos sobre ela e esperavam que a mesa se movimentasse. Os espíritos respondiam às perguntas com batidas da mesa. Uma batida confirmava a pergunta e duas a negavam. Ou seja, uma batida significava sim e duas não. Para responder um número exato de palavras, a mesa batia a quantidade correspondente de vezes. Para ditar uma palavra, havia uma tabela com um número de batidas para cada letra. Ou seja, uma pancada para a letra A, duas para a letra B e assim por diante, enquanto alguém registrava as letras indicadas. Este método é um aperfeiçoamento da tipologia e foi chamado de tipologia alfabética. É claro que este método de comunicação com os espíritos era muito lento e só permitia respostas de sim e não. Por isso, no item 4, Kardec nos conta de que maneira foi dado o passo seguinte para a comunicação com os espíritos, através do uso da cesta de bico. Através das comunicações com as mesas girantes,
descobriu-se que havia um ser inteligente que se identificava como espírito, que deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esse mesmo espírito, que se comunicava através das mesas, utilizando os ruídos, as pancadas, os movimentos, sugeriu uma nova e mais rápida forma de comunicação, o uso da cesta de bico. E como funcionava? Foi adaptado um lápis numa das extremidades da cesta, enquanto os médiums e algumas pessoas colocavam os dedos sobre a cestinha e o lápis saía escrevendo sobre a folha de papel. Desta maneira, a comunicação com os espíritos era feita de forma muito mais rápida. Mas não parou por aí. Por isso, no item 5, Kardec trata do surgimento da psicografia. No item 5, ele relata como o uso do lápis na mão do médium possibilitou uma comunicação ainda mais fácil com o mundo espiritual através da psicografia. A partir do momento em que o lápis saiu da cestinha de bico e passou para a mão do médium, a comunicação com os espíritos avançou ainda mais. Surge então a psicografia, que possibilitou que um próprio médium recebesse as mensagens dos espíritos. Essa forma de interação entre os encarnados e os desencarnados é muito mais rápida e muito mais eficiente que a anterior. Depois que o espiritismo teve suas bases estabelecidas, a forma de comunicação que Kardec mais utilizou para o aprofundamento dos estudos foi a psicografia. Neste item 5, Kardec examina o papel do médium no fenômeno de comunicação com o mundo espiritual, não só através da psicografia, mas também através de outras formas de mediunidade, que podem se dar através da fala, da audição, da visão e até mesmo pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o uso da mão do médium nem do lápis. Então, como vimos, houve uma série de fenômenos que começaram com as mesas girantes ou dança das mesas e que foram se modificando, se aperfeiçoando até chegar à psicografia, que possibilitou uma maneira muito mais ágil de comunicação com os espíritos. Foi por esse conjunto de fenômenos que o espiritismo teve suas bases estabelecidas. Resumidamente, este é o encadeamento feito por Kardec para os itens 3 a 5 da introdução ao estudo da doutrina espírita, que consta no Livro dos Espíritos. Após esse breve resumo sobre a série de fenômenos que permitiram as comunicações com o mundo espiritual, no item 6, Kardec elenca os princípios da doutrina espírita. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Antes de encerrar, quero agradecer por você ter assistido até o final. Se inscreva agora no canal e venha estudar o Espiritismo de maneira clara, didática e objetiva. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!